O Brasil acabou de comprar um dos maiores navios de guerra da sua história, com 176 metros de comprimento, 18.500 toneladas, capacidade aí para transportar mais de 700 militares, blindados, helicópteros, embarcações de desembarque, por exemplo, o HMS Bulwark, né, que foi comprado aí da Marinha Real Britânica e vai se chamar NDM Oiapoque aqui no Brasil, vai chegar aí em 2026, né, e vai se tornar o segundo maior navio da nossa esquadra, né? O primeiro seria o Atlântico. Mas um detalhe aí que pouca gente está falando, né, é que esse navio está chegando sem sua defesa de ponto, que seria o sistema aí de combate moderno, né, que é a última linha de defesa entre a tripulação e o míssil. Então, quando todas as defesas falham, tem essa última defesa. E vou te contar por que isso importa e como, aparentemente, já existe uma solução aí contratada pela própria Marinha do Brasil. E por que também, né, equipar o Oiapoque com o sistema certo pode mudar completamente o padrão de defesa da nossa esquadra. Antes de começarmos, pessoal, vou pedir que se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e também ativem o sino aí para receber os próximos conteúdos. Eu sou o Léo David e vocês estão no Esfera Militar. O contrato foi assinado em setembro de 2025. A conclusão está prevista ainda nesse ano de 2026 e o programa deve estender, né, a vida útil do Oiapoque por pelo menos aí 2 décadas. Por qualquer ângulo que você olhe, uma aquisição estratégica para o Brasil como essa é bem interessante. O Brasil pagou cerca de 20 milhões de libras por um navio que recebeu mais de 72 milhões de libras em reformas recentes. Uma pichincha, né, histórica, mas tem uma questão técnica que ficou de fora dessa modernização e ela não é muito pequena. O HMS Bulwark saiu do dique, né, equipado com o radar Artisan, mas ainda sem os suportes para os sistemas Phalanx. Isso não é um detalhe. O Phalanx é o sistema de defesa de ponto americano, que tem um canhão aí automático de 20 mm, né, projetado para destruir mísseis e drones nos segundos finais antes do impacto. O armamento previsto para o navio inclui capacidades para 2 sistemas CIWS e 2 canhões, né, de 20 mm. A estrutura está lá, os suportes não estão. E o Phalanx, por questões de restrição, né, de exportação americana, não será instalado no navio antes de transferência, né, total ao Brasil. Isso cria aí um cenário concreto. Um navio de 18.500 toneladas, lento por natureza e gigante por necessidade, vai operar sem a sua última linha de defesa contra mísseis de voo rasante e enxames de drones, por exemplo. Para entender o tamanho do problema, é preciso entender o que é uma defesa de ponto e por que um navio do porte do Oiapoque não pode operar sem uma defesa de ponto. Em combate naval moderno, a defesa funciona em camadas. A primeira são os mísseis de longo alcance que tentam destruir a ameaça antes que ela chegue perto. A segunda camada são os mísseis de curto alcance. E a terceira e última camada é o canhão automático de defesa de ponto, o CIWS. É o CIWS que cuida do míssil que passou por todas as outras camadas de defesa. O que voou rente ao mar, mudou de trajetória, confundiu radares. Esse míssil só tem uma coisa entre ele e o navio, o canhão automático. Os navios de assalto anfíbio são grandes e lentos. Não fazem manobras evasivas, não têm velocidade para fugir. A proteção deles depende das escoltas, fragatas, né, e contra-torpedeiros que os cercam. Mas a escolta não é perfeita. Em uma força-tarefa real, a escolta pode ser saturada, pode ter uma brecha, por exemplo, e se um míssil passa pela escolta e o navio não tem uma defesa de ponto, o resultado pode ser catastrófico. Em 2009, o mundo teve um lembrete simples e direto de que navios militares precisam se defender sozinhos quando necessário. Piratas somalis em 2 barcos dispararam contra um navio da marinha francesa, o La Somme, um navio de reabastecimento de 3.800 toneladas, depois de aparentemente terem confundido a embarcação com um navio comercial. O navio francês iniciou uma perseguição e capturou 5 supostos piratas. Ninguém ficou ferido, né? E o porta-voz militar francês falou que foi provavelmente considerado um navio comercial pelos 2 barcos. Eles descobriram que o erro, né, aconteceu muito tarde, né? E o La Somme tinha armazenado a bordo, armamento a bordo, né? E reagiu, né, contra essa captura aí. E acabou capturando os atacantes, né? O episódio terminou sem baixas, mas agora imagine aí o mesmo cenário, né, com um navio que não consegue reagir em águas internacionais, né, numa zona de tensão, por exemplo, com uma ameaça que evolui de rifles para drones armados e mísseis antinavio, né, que hoje em dia até mesmo os narcotraficantes têm drones, esse tipo de coisa. O NDM Oiapoque vai operar nessas águas e a questão não é se vai haver um risco, é se o navio vai ter como responder a ele, né? E é aqui que entra a solução.
uma solução que o Brasil aparentemente já tem contratada. O Brasil foi o primeiro cliente mundial do Sea Snake 30, selecionado aí como um sistema de defesa de ponto das fragatas de classe Tamandaré, que vão receber, né, uma torre por navio instaladas a ré. O Sea Snake 30 é um sistema da Rheinmetall, da empresa aí alemã de defesa, né? É um canhão revólver de 30mm, controlado remotamente com sensores optrônicos integrados. Com o módulo ABM instalado, o sistema é capaz de destruir os alvos não apenas por impacto direto, com uma cadência de 1.100 disparos por minuto, mas também é capaz de abater por proximidade da explosão, conforme o tipo de ameaça. Essa munição programável, chamada de ABM, detona antes de atingir o alvo. Ela cria aí uma nuvem de fragmentos de tungstênio que acaba destruindo mísseis, né, e drones antes do impacto direto. É exatamente, né, o tipo de resposta necessária contra enxames de drones, né, a ameaça que mais cresceu em conflitos recentes. E não para por aí, né? O primeiro sistema Sea Snake 30 já foi entregue ao consórcio Águas Azuis para ser instalado aí na fragata Tamandaré F-200. O sistema está em processo de integração e a Marinha já conhece o equipamento, já tem técnicos treinados e já adquiriu a munição. Então tem meio caminho andado aí. E aqui está o argumento central desta análise toda aqui do canal. Se o Sea Snake 30 já está no programa da fragata Tamandaré, o Brasil já é operador desse sistema, né? Então instalar as unidades Sea Snake no NDM Oiapoque eventualmente, né, também no Atlântico e até mesmo no NDM Bahia, né, não seria apenas resolver o problema de defesa de ponto, seria criar aí um padrão único de defesa de ponto em toda a esquadra brasileira. Então pode ser até uma oportunidade, né? Isso teria consequências práticas enormes, né? E um único sistema múltiplo de navios significa uma logística unificada, um treinamento compartilhado entre tripulações e peças, né, de reposição comprada para Tamandaré poderia servir, né, no Oiapoque também. A escala para justificar a produção e manutenção nacional no futuro, e também uma alternativa, né, seria o Palanx americano. Mas instalar o Palanx exige aí alguns acordos específicos com os Estados Unidos, né, sobre o uso e certificado de usuário final e tudo mais. E o Brasil não tem esse acordo, né? E mesmo que tivesse, adotar um segundo sistema de defesa na esquadra cria dois ecossistemas separados de logística e treinamento, duplicando o custo, né, e também a complexidade ali do equipamento. A lógica de padronização aponta em uma única direção, né? Eu acredito realmente que eles vão padronizar tudo com o Sea Snake 30. Mas aí tem um detalhe técnico que precisa ser dito com clareza aqui. Instalar o Sea Snake 30 no Oiapoque não é uma questão de parafusar o canhão lá no convés, né? O sistema precisa ser integrado ao CMS, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Combate do Navio. Ele precisa conversar com os radares e sensores, né, de direção de tiro. É engenharia, né, é software e integração. Seria um investimento real, né, e não trivial no navio. O navio já vem com a capacidade estrutural, né, para 2 sistemas CIWS. Então a base está lá, né? O que precisa acontecer é a decisão de preenchê-la com o sistema certo, e a Marinha já tem um candidato óbvio, né, nessa operação aí. Então países, né, com orçamentos limitados precisam ser inteligentes nas escolhas que fazem. E o Brasil não pode ter um alvo flutuante de 18.500 toneladas com vários tripulantes, né, mais de 700 tripulantes. Então seria isso, mas também, né, não pode multiplicar sistemas incompatíveis ao longo da esquadra. A resposta a estes dois problemas é a mesma. Sea Snake 30. Acredito que será esse que será instalado. Bem, na minha visão, pessoal, equipar o NDM Oiapoque com o Sea Snake 30 não é só uma necessidade de defesa, né? É uma decisão estratégica mais inteligente, nesse caso, que a Marinha pode tomar agora, né? Você resolve o ponto cego do navio e, ao mesmo tempo, constrói um padrão unificado da defesa de ponto para toda a esquadra do Brasil. Então são dois problemas com uma única solução. E você concorda aí que a padronização com o Sea Snake é o caminho certo, ou você acha que a Marinha deveria buscar outro sistema, né, para o Oiapoque? Deixe sua opinião aqui nos comentários, né, abaixo, e também deixa o like e se inscreve no canal para estar acompanhando aqui o conteúdo, tá, pessoal? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.